Questão 12 de matemática da Cesbran Hill, 2018. Bom, vamos para o enunciado, que é o seguinte. Com os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o conjunto A. Podemos montar numerais de 3 algarismos distintos. Quantos desses numerais representam números múltiplos de 4? Então, aqui está as alternativas. Então, agora vamos para a resolução. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um múltiplo de 4. Qualquer número que você pegar, dividir por 4 e der um número exato, esse é o múltiplo de 4. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, todos esses são múltiplos de 4. Então, o primeiro passo aqui na resolução no ChatGPT que eu joguei, para a gente ter um passo a passo que a gente precisa fazer, é o seguinte. O primeiro passo é, o que significa ser múltiplo de 4? Um número múltiplo de 4 quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Então, a gente já sabe que você precisa pegar o número, dividir por 4 e dar um número exato. Só que quando você tem um número com 3 algarismos, para você pensar, a maneira mais rápida para você pensar nele é você olhar só para os dois últimos algarismos. Então, se você tem com 3, você vai olhar para os dois últimos e ver se eles fazem parte desses números que eu estava comentando, citando agora, né? Que é 4, 8, 12, 16, por aí vai, 20, 24, por aí vai, 28. Se tiver esses dois últimos algarismos for divisível por 4, quer dizer que esse número com 3 algarismos é um múltiplo de 4. É aí que ele traz dois exemplos. 312, por exemplo. Você precisaria fazer a divisão, dividir 312 por 4 e ver se é divisível por 4 para ver se ele é um múltiplo de 4. A maneira mais rápida é você não precisar pegar o número 312, e sim só os dois últimos. Você pega os dois últimos, olhamos somente aqui, olhamos apenas para o 12 e vê se é divisível por 4. Se for, que é o caso, o 12 é divisível por 4, então 312 também é. Então essa é a grande regrinha para você utilizar para agilizar a sua resolução. Você sabia isso? E por aí vai. Qualquer outro número com 3 algarismos, você vai olhar somente para os dois últimos. Você olha aqui, ó, 64. 64 divide por 4? Sim. Dá 16. E é com a conta exata. Então, 564 é um múltiplo de 4. Então, agora aqui, ó. Então a estratégia será descobrir quais finais de dois algarismos são divisíveis por 4, depois escolher o primeiro algarismo. Então, a gente tem um conjunto A, a gente vai ver agora quais finais, os dois últimos algarismos que a gente consegue formar com esse conjunto, que é possível ser divisível por 4. Continuando agora, então, ó. Agora vamos para o passo 2, que é formar finais de dois algarismos divisíveis por 4. Eu tenho um conjunto A, que são esses números de 1 a 6. Então, precisamos formar números de dois algarismos distintos que sejam múltiplos de 4. Quais são as possíveis formas que a gente tem aqui? A gente vai pegar, começa pelo 1 e vai assim por diante. 1 com 2 forma o quê? 12. 12 divide por 4? Sim, ok. 1, o 3, o 13 dividido por 4? Não. Então, o 13 não entra. 14 não entra. 15 não entra. O 16 entra. Então, temos o 12, temos o 16. Agora vamos para a mesma coisa com 2. Você vai olhar aqui, o 2, com quem que ele vai... o 2 aqui é possível a gente formar uma dupla aqui para ser divisível por 4. 2 e 4. 24 sim. O 26 é? Não, o 26 não é divisível por 4. E você vai fazendo isso aí, ó. Vamos ver com 3. 32, eu tenho 36 também. Com 4, não temos nenhuma opção. Você já pensa que 42 não é, 46 também não é. E com 5 temos duas opções, que é 52 e 56. E com 6 é 64. É o único que é possível, né? 64, 62 não é. E a gente não precisa nem pensar no números ímpares aqui, né? O número par que a gente vai ficar na dúvida se é divisível por 4 ou não. Mas o número ímpar, você já sabe que não é, não tem como se dividir o número ímpar por 4 e dar exato. Então, quais foram as possibilidades, essas duplas aqui que a gente conseguiu formar divisível por 4? Foram 8. Então, são 8 possíveis combinações com dois algarismos que a gente consegue fazer números divisíveis por 4. Agora a gente falta ver quantas possíveis
a gente está vendo os dois últimos algarismos. Agora a gente falta ver qual o primeiro algarismo. O que a gente pode fazer para ver quantas possibilidades a gente tem no primeiro algarismo. Ó, agora verificando. Todos usam algarismos distintos, certo? E todos são divididos por 4. Ok. Não temos nenhum repetido aqui. Então a gente tem 8 finais possíveis. Agora vamos para o primeiro. Escolher, que é o passo 3, escolher o primeiro algarismo. Quando a gente pega uma dupla, a gente tem um conjunto A, que é esse conjunto aqui. Se você pega uma dupla e coloca aqui, por exemplo, 12, quantas possibilidades nós temos restantes para botar no primeiro algarismo? São os números restantes, que são 4. Né? Se eu pego 12, eu tenho 3, 4, 5, 6 para colocar no primeiro algarismo. E exatamente isso que ele vai falar agora aqui. Ó. Agora pegamos cada final e escolhemos o algarismo das centenas. Você tem 12. Então, se eu tenho 12, já usei o 1 e o 2. O que sobrou foi 3, 4, 5, 6. Então, agora a gente pode formar 312, 412, 512, 612. São 4 possibilidades. Com o 12, com o final 12. Ou seja, para cada par desse aqui que eu peguei de algarismos, de final de algarismo, né, final do número, eu vou ter 4, vai sobrar para mim 4 possíveis na centena. Que é o que ele fala aqui, ó, 4 possibilidades. Isso acontecerá com todos os finais, porque sempre usamos 2 e vão sobrar sempre 4. Com isso, a gente vai fazer agora para finalizar a questão. Se eu tenho 8 finais possíveis, são 8 duplas possíveis com 2 algarismos. Na centena, eu tenho quantas possibilidades? 4 possibilidades para cada conjunto. Então, eu vou ter que multiplicar agora, porque eu tenho 8 finais possíveis, sendo que para cada final desse, eu vou ter 4 centenas possíveis. E isso vai dar a multiplicação 8 vezes 4, 32. Então, a resposta final dessa questão é a resposta 32, que é a letra E. Então, é uma questão que você tem que ter uma noção para resolver mais rápido, saber que no múltiplo de 4, um algarismo de 3, um número com 3 algarismos, você precisa olhar para os 2 últimos algarismos. Então, uma forma rápida aqui de pensar na prova é isso aqui, ó. Múltiplo de 4, você olha sempre para os 2 últimos algarismos. Se é divisível, você já sabe que esse número todo, esse número com 3 algarismos ou mais, você vai saber que ele é divisível por 4. Então, você vai fazer isso. A gente olhou lá, que são são 8 possibilidades finais que a gente pode ter. E sendo que se a gente usou 2, o conjunto ele é composto por 6. Então, vão sobrar 4 algarismos para a gente colocar na centena. E aí você vai fazer a multiplicação de 4, de 8 vezes 4, né? 8 finais vezes 4. Então, a gente tem a resposta 32. Então, é uma questão que você tem que ter esse certo conhecimento para poder agilizar na hora da resolução, senão você vai perder bastante tempo fazendo, se for fazer na mão, né? Se você for fazer na mão, isso aqui, 32 possibilidades, você vai gastar a prova, muito tempo da prova para fazer isso. Então, tem que ter essa noção para poder pensar, resolver o mais rápido possível e já partir para a próxima questão. Então, é isso. Se achou interessante, se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.